Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 30 de outubro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Diretor de abastecimento da Petrobras entra em contradição em depoimento à CPI que investiga desvio de dinheiro na estatal. Comissão de Agricultura pode votar daqui a pouco o projeto que estimula o uso de agrotóxicos naturais. E veja os desafios da articulação política para o próximo mandato da presidente Dilma Rousseff. Senadores e deputados decidiram prorrogar os trabalhos da CPI mista da Petrobras até 22 de dezembro. A comissão ouviu nesta quarta-feira José Carlos Consenza, atual diretor de abastecimento da estatal e substituto de Paulo Roberto Costa, ex-diretor preso pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. Consenza acabou caindo em contradição durante o depoimento. O atual diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Consenza, disse que não sabia de nenhum esquema de desvio de recursos nos contratos da estatal. Também afirmou que não conhece o doleiro Alberto Youssef e o deputado Luiz Argolo, investigados pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Eu sempre busquei o melhor possível para essa companhia e tenho convicção absoluta de tudo que estou fazendo hoje está dentro de um processo de trabalho extremamente bom para a companhia. Agora, digamos, eu não tenho nada do que me arrepender. À frente da diretoria desde 2012, indicado pela presidente da Petrobras, Graça Foster, Consenza contou que nunca foi procurado para continuar o suposto esquema do antecessor, Paulo Roberto Costa. Consenza chegou a negar que teria se encontrado com Paulo Roberto depois que ele deixou a estatal. O senhor conhecia o diretor Paulo Roberto Costa já há muito tempo? Ou qual era a relação existente entre vocês? Quando fui convidado para a gerência de refino, só nesse momento. Só nesse período? Mas voltou atrás e admitiu contato para tirar dúvidas sobre o funcionamento da empresa. Desde que eu assumi a diretoria da Petrobras, telefonemas que eu tive com o Paulo Roberto, do ex-diretor, foram 3, no máximo 3. E pessoalmente eu estive 2 vezes com ele. Uma vez, logo depois que eu recebi o serviço da companhia e depois algum tempo. Consenza informou que depois das denúncias, 2 comissões foram instaladas para apurar irregularidades. E como elas ainda não concluíram os trabalhos, o esquema não foi comprovado e nenhuma providência foi tomada. Nós temos ações hoje, 3 comissões de andamento dentro da companhia para investigação dos contratos da Reneste da Comped e Passadina também. Além disso, nós estamos próximos do Ministério Público e da Polícia Federal subsidiando e recebendo informações. E além disso, nós também agora, essa semana, contratamos 2 empresas para fazer frente a uma investigação interna mais detalhada. Questionado pelos parlamentares, Consenza afirmou que fez treinamento na Petrobras para falar à CPI. A oposição contestou a veracidade do depoimento. É difícil, sinceramente, para os brasileiros que estão nos ouvindo aqui nesse momento, imaginar que um homem da estatura de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, 38 anos de Petrobras, o último cargo, gerente de refino, superintendente de refino, chegue aqui e diga que não sabia de nada e continua sem saber de nada. Pelos depoimentos que nós vimos do ex-diretor, as articulações que ele fazia não tinham envolvimento de todas as pessoas que eram funcionárias da sua diretoria. É perfeitamente possível que ele tivesse relações específicas dentro da diretoria de pessoas que poderiam participar do esquema. Nós só vamos saber isso depois que a delação premiada for revelada. Ao final da oitiva, os líderes se reuniram para definir os rumos da CPI mista. Eles decidiram continuar tentando acesso à delação premiada de Paulo Roberto Costa e de Alberto Youssef junto ao Supremo Tribunal Federal e também decidiram prorrogar a CPI mista. Haveremos de prorrogar os trabalhos da comissão até o próximo dia 22 de dezembro. Os líderes se comprometeram a partir de amanhã colher as 175 assinaturas que precisam na Câmara e as 27 assinaturas que precisamos no Senado. 2. Nós vamos ter agora 2 sessões por semana, normalmente às terças e quartas ou às quartas e quintas.
O plenário aprovou nesta quarta-feira a medida provisória 651. Ela tem o objetivo de dinamizar o mercado financeiro e tornar o produto nacional mais competitivo. A MP também amplia em 4 anos o prazo para que as cidades acabem com os lixões, além de permitir aos gestores públicos o parcelamento das dívidas impostas em condenação por improbidade administrativa. Na negociação para aprovação da MP, o governo se comprometeu a vetar esses 2 artigos acrescentados por emenda pela Câmara dos Deputados. A reunião da Comissão de Agricultura começa daqui a pouco, às 8h30 da manhã. Um dos projetos na pauta pretende estimular o uso de agrotóxicos naturais. Estudiosos defendem que eles são eficientes e oferecem menos riscos ao meio ambiente e à saúde humana. A presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos é estudada há 10 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O último relatório, de 2010, indicou que das quase 2.500 amostras analisadas, 28% apresentaram resíduos de produtos não autorizados ou autorizados, mas acima do limite permitido. Para a professora Heloísa Caldas, do Centro de Toxicologia da UNB, que analisa os dados da Anvisa e também do Ministério da Agricultura, esses números não significam necessariamente um risco para os consumidores. A situação mais crítica é o agricultor que está no campo. Ela é a mais vulnerável porque ela utiliza esses produtos de uma maneira direta todos os dias da vida dele, muitas vezes, né? O nível a presença de resíduos nos níveis que nós estamos encontrando nos alimentos no Brasil não representa um risco para a saúde do consumidor, e o percentual de amostras com resíduos estão muito similares ao que é encontrado no resto do mundo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura reconhece que muitos produtores contribuem para o problema. De maneira geral, os chamados defensivos, né, que são normalmente feitos com base química ou artificial, eles têm as suas efetivas condições de combate às pragas e às plantas daninhas, mas também existem os chamados períodos de carências, né, que, digamos assim, nem sempre são respeitados e, consequentemente, traz com isso uma condição de colocar na mesa dos consumidores produtos, às vezes, contaminados com esse tipo de fertilizantes ou de defensivos. O Senado discute uma proposta de estímulo ao uso de agrotóxicos naturais. O projeto prevê uma política governamental que financie pesquisas e ofereça créditos aos produtores que usarem defensivos agrícolas de baixo risco. Haja um incentivo no sentido de fazer pesquisas para a produção de um agrotóxico que seja sintético e natural, para que os produtores possam utilizar de forma que não traga prejuízos à saúde das pessoas, nem quem consome o produto e nem para quem trabalha na lavoura, e também possamos contribuir na preservação do meio ambiente. A Embrapa desenvolve ações para evitar o uso excessivo de pesticidas na agricultura, como o fortalecimento genético das hortaliças e o estímulo à agricultura orgânica. Os pesquisadores investem também na pesquisa de um agrotóxico natural, a partir de óleos essenciais e extratos de plantas medicinais, como capim-limão. O objetivo é evitar o oídio, um fungo que ataca o pimentão. Nós estamos na fase de estudos ainda em laboratórios e nos nossos campos experimentais e, obviamente, depois nós vamos ter que passar por todo o processo de validação, né, em condições de produção a campo. E nosso objetivo realmente é que, enfim, essas moléculas, enfim, esses extratos estejam disponíveis para, quem sabe, no futuro próximo isso está disponível para os produtores. Quem utilizar esse tipo de agrotóxico, primeiro, ele poderá buscar financiamentos específicos para poder fortalecer o seu empreendimento, né, para poder conseguir produzir mais, e, além disso, ele poderá ofertar no mercado, não só interno, mas também no mercado internacional, um produto de melhor qualidade. Nós sabemos que países de fora buscam produtos no Brasil desde que não tenham uma quantidade excessiva de agrotóxicos. E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem reunião deliberativa às 10 horas.
Na pauta, o projeto de decreto legislativo que aprova acordo para estabelecer serviços aéreos entre Brasil e o Quênia, assinado em 2010. E o projeto que cria uma pensão para os militares que participaram do chamado Batalhão Suez. Eles integraram a missão das Nações Unidas para garantir a paz após a guerra entre Israel e Egito em 1956. Se aprovado na CRE, este projeto segue diretamente para a Câmara dos Deputados. O subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, José Antônio Marcondes de Carvalho, vem ao Senado hoje para explicar como estão os preparativos para a participação do Brasil na próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O subsecretário participa de uma audiência pública na Comissão de Mudanças Climáticas. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas realiza nesta quinta-feira a primeira reunião após as eleições presidenciais. Em pauta, os preparativos para a COP20, que será realizada em Lima, no Peru, no mês de dezembro. A Convenção das Partes é o órgão supremo da Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU e reúne 187 países membros. O evento se reveste de um caráter especial, visto que a crise hídrica e outros fenômenos climáticos ocorridos em 2014 podem se repetir em 2015. Além disso, os países membros continuam em busca de um acordo global sobre as mudanças climáticas. A reunião começa daqui a pouco, às 10 da manhã. A presidente Dilma Rousseff continua no novo mandato com apoio da maioria no Congresso Nacional, mas cresceu o número de partidos representados no Legislativo, o que deve ser um desafio para a articulação política. A nova bancada governista deve ter 51 senadores, 2 a menos que a bancada atual. A oposição, junto com os senadores dissidentes da base do governo e os que atuam de forma independente, conta agora com 2 senadores a mais. Serão 29. O número de partidos também aumentou. Antes das eleições, o Senado contava com parlamentares de 15 legendas. Agora são 17. Na Câmara, esse número passou de 22 para 28. O desafio da presidente vai ser conseguir apoio de tantas siglas distintas e recompor a base para votar temas importantes e polêmicos, como a reforma política. As dificuldades do governo serão maiores para a articulação política, na busca do entendimento da base aliada. E antes mesmo do Congresso eleito tomar posse, o governo sofreu a primeira derrota após as eleições. A oposição conseguiu derrubar na Câmara dos Deputados o decreto da presidente que criou a Política Nacional de Participação Social. Com o apoio de partidos da base do governo, como PP e PMDB, foi aprovado o projeto que cancela a iniciativa do governo de permitir a participação social na definição de programas e políticas federais. A decisão final será tomada pelo Senado, que irá analisar e votar o projeto que susta o decreto presidencial. Já havia um quadro de insatisfação com relação à aprovação dessa matéria. Ela ser derrubada na Câmara não surpreendeu, da mesma forma que não surpreenderá se ela for e será derrubada no Senado Federal. Nós vamos tentar mudar essa decisão porque ela está baseada num pressuposto falso de que esse decreto estaria retirando do Congresso Nacional qualquer tipo de poder. Isso não é verdade. O Congresso continua autônomo, soberano. Apenas o governo está organizando o funcionamento de estruturas que já existem. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.